Eu quero pregar um texto super conhecido, Josué, capítulo 24. E o escritor deve dar as fontes dos seus escritos, e o pregador deve dar a fonte das suas pregações. E eu quero dizer que esse sermão me foi inspirado ao ouvir um velho pregador, vice-presidente da Conferência Geral, chamado Calvin Rock. Era o príncipe da Black Preaching, um estilo de pregação animado, impressionante, que existe nos Estados Unidos. E depois as leituras dos livros de Ellen White, Profetas e Reis, e outros estudos. Então, vou falar hoje sobre essas coisas que vão evocar em vocês lembranças queridas de lições da escola sabatina, de textos das meditações matinais e coisas assim. Em Josué 24, você encontra o último sermão de Josué. O último sermão. Quando eu entrei na obra em 1979, quando a maior parte de vocês não tinha nascido, eu fui obreiro bíblico do pastor Bessa, um velho pregador, e fui obreiro bíblico do Samuel Rodrigues, já falecido, trabalhou também nessa região. E um ano ouvindo aqueles príncipes do púlpito. E quando começaram as reuniões de sábado, as reuniões mais marcantes da vida, eu não tinha sido um menino desses que a gente já vê desde pequenininho que vai ser pastor. Eu era um menino desses normal da igreja, assim, que às vezes a diaconisa corria atrás e a gente até competia para ver atrás de quem ela corria mais. E um dia um pregador fez um apelo, quem queria ser pastor, e eu me emocionei com aquilo, me levantei para atender, e a velha diaconisa me segurou e falou: você não, rapaz, isso aqui é coisa séria, não é para ficar com brincadeira. E depois eu voltava em Santos, que é a minha igreja, eu encontrava com ela, e ela dizia: mas pastor desse tipo aí, nós não queremos aqui não. Eu falei: diaconisa, teu tipo também, não quero. Era o amor antigo que se manifestava nesse tipo de brincadeiras. Mas isso quer dizer que eu me formei em teologia sem pregar muitas vezes. E no meu primeiro ano de trabalho eu era um obreiro bíblico, que dava estudos bíblicos. E num domingo à noite, quando a série de conferências terminou, o pastor Samuel Rodrigues me disse: você prega no sábado que vem. E eu pensei: eu não. Pregar no seu lugar, nesse púlpito que tem sido a base dos sermões de gente grande. Ele falou: não, você vai pregar e eu vou dizer o título do seu sermão. E o Samuel me ensinou uma tremenda lição. O título do meu sermão era: se eu tivesse que pregar um último sermão. Olha, vou te dizer, era um dos primeiros. E ele me fez entender que a gente deve pregar como quem prega pela última vez. E neste capítulo você encontra o último sermão de um herói da fé, de um velho homem de Deus. Mais do que um simples líder, um velho soldado, veterano de guerras. Sabe quando no 7 de setembro você vai assistir o desfile e no fim do desfile vêm os veteranos de guerra? Aqui perto é Caçapava, né? Acho que foi o primeira leva de soldados da FEB para a Itália, e até hoje comemora, tem os troféus, as medalhas. No fim do desfile, aqueles velhinhos que já não andam direito, com a farda amarrotada, poída pelo tempo, as medalhas penduradas ao peito. Josué, talvez com seu uniforme de combate e com medalhas ao peito. 30 longos anos
guiando e julgando as tribos de Israel. 30 grandes campanhas militares. E agora, com 110 anos, seu porte não enfraqueceu. Sua voz não estava abafada. Seus olhos não perderam o viço. Mas os anos estavam refletidos nas rugas do rosto e no branco dos cabelos, que é a cor mais bonita que existe para cabelos. Uma imagem severa, augusta, no português antigo, era o nome do meu avô, eu gosto dessa palavra. Uma presença impressionante diante do povo de Deus, uma solenidade incomum. Deus lhe avisou que chegou a hora, e ele vai morrer. Este é seu último sermão. Não é longo, como costumam ser os sermões, e como são os meus, muitas vezes, talvez hoje. Menos de 26 versos do último capítulo de um livro cujo único título é o seu próprio nome, Josué. Se você pudesse ouvir, e pode, pela impressão do Espírito Santo, o eco desta voz, que atravessa séculos, nostálgico, lembrando do passado, e feliz, lembrando do passado. Aqui está o final de uma vida correta. Algumas semanas atrás eu preguei um dos sermões mais dolorosos da minha vida, emocionado do começo ao fim. Eu fiz o serviço fúnebre do meu amigo pastor José Maria, líder de jovens. Eu disse para as meninas, as filhas dele, este é o fim de uma vida correta. Sabe, uma pessoa que viveu para Deus. Josué não é uma vida comum. Qualquer velho tem ideias boas. Qualquer velho tem lembranças boas. E porque viveu mais tempo, acaba tendo mais lembranças boas do que os mais jovens. E como o tempo parece que filtra as coisas ruins, a gente guarda na lembrança mais as coisas boas do que as coisas ruins. Talvez seja por isso que nós, os veteranos, eu ainda me sinto com 20 anos, mas não posso olhar no espelho que lembro que não são mais. Mas nós, os veteranos, às vezes achamos as músicas antigas mais bonitas que as de agora. Naquele tempo tinha música tão ruim quanto. É que a música boa, ela supera o tempo. E ficou do passado só a boa. A ruim se foi. Hoje a gente fica dizendo, naquele tempo. Ou então diz assim, não se fazem mais pastores como outrora. E a gente pensa, graças a Deus, né? Porque o tempo mudou. Se fizer pastor como outrora, para ser pastor hoje, não dá certo. As lembranças que nos dão uma certa nostalgia, doce. E se você tiver um sangue lusitano, ainda tem uma certa melancolia que vem da nossa alma. Eu tenho esse sangue lusitano correndo nas minhas veias. E a gente fica lembrando poesias como quando o Fernando Pessoa disse, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. E a gente tem essa tendência assim para tristeza. Mas o sermão de Josué demonstra, junto com as lembranças, uma felicidade que resulta da esperança, porque ele sabia, como nós devemos saber, que os melhores anos estão no futuro e não no passado. Para um cristão,
o fim será melhor do que as coisas têm sido até agora. Então, a vida de esperança deve provocar na gente, com a idade que tiver, uma nostalgia misturada com alegria. Mas eu estava lhe dizendo que ele não era um velho comum. Porque lembranças boas todos nós temos, hein, Maria? Nós temos lembranças boas. Mas esse aqui tinha conhecido a escravidão no Egito, tinha visto o derramamento das pragas, tinha sido parte do êxodo e partiu em busca da terra da promessa. Era um auxiliar de Moisés. Sabe quem foi Moisés? Ellen White diz que depois de Cristo, nenhum homem beneficiou mais o mundo do que Moisés. Ele, auxiliar de Moisés. Um dos espias que foi ver a terra para trazer um relatório. 40 anos no deserto. Uma geração se perdeu e morreu. Ele sobreviveu. E então o sucessor de Moisés, oh meu pai, ser sucessor do homem que fez você. Quem me colocou no departamento de jovens foi o pastor Vandir Mendes de Oliveira. E um dia eu fui nomeado sucessor dele na Associação Paulistana. Eu tinha medo de sentar na cadeira. Quando o Vandir veio e me trouxe o celular dele, que era aqueles tijolão antigo, assim, que você fazia 2 ligações por dia, a bateria acabava. E eu pensava, estou falando no telefone do pastor Vandir, sucessor de Moisés, líder máximo de Israel, a travessia milagrosa do Rio Jordão, comandante em chefe das guerras de conquista da terra prometida, a vitória sobre Jericó. Até as crianças da igreja, quando ouvem o nome Josué, são capazes de cantar: eis que Josué venceu Jericó. Tudo isso está nesse último sermão. E se você lê sua última lição a Israel e aos seus guias, como ele se sentia, como você se sentiria se chegasse o dia que Deus dissesse: vai morrer logo. Deixa aqui a sua principal lição. E no último sermão você encontra as melhores lembranças, os muitos anos de experiência, os grandes milagres, o senso de realização e o respeito merecido. Um cantor que já as novas gerações talvez não conheçam, Taiguara, tinha uma música que ele dizia: deixa o velho em paz com suas histórias de um tempo bom. Quanto bem lhe faz relembrar memórias no mesmo tom. E a música terminava dizendo: e o futuro espelha esse mesmo velho que são vocês. Tremendo, né? Ele está ali. E no sermão dele ele coloca todas essas coisas. Fala das glórias do passado de Israel, das brilhantes vitórias militares, dos fenômenos milagrosos no deserto, mas o encanto da sua fala, o centro da sua fala, não é o simples destaque de nenhum destes eventos. Ele poderia falar sobre o triunfo sobre o Mar Vermelho, ele podia falar sobre o dia em que o sol parou. Que coisa tremenda, acho que o único. Ele poderia falar sobre a queda dos muros de Jericó. Mas falar só do passado cansa o público. Deixa o velho em paz com as suas histórias. Ele então prefere destacar a coisa mais importante, a coisa mais permanente, a coisa mais consoladora, a mais proveitosa de todas as coisas. A que lhe traz mais satisfação e esperança. A que mais enche um coração velho ou novo de conforto e paz. É que no fim do verso 16, 15, no fim do verso 16,
ele diz para Israel: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Gente, é mais importante do que parar o sol. É mais importante do que secar o rio para você passar em seco o aval. É mais importante do que tocar uma trombeta e ver os muros de Jericó caírem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um desses escritores que eu li dizia: uma decisão simples e definitiva, ao lado de Deus e ao lado da sua família. Quer resumir uma vida? A vida correta? Uma decisão simples e definitiva, ao lado de Deus e ao lado da sua família. Um outro autor que eu procurei resume esse sermão, esboça esse discurso em 6 itens. Primeiro item: não se esqueça do que Deus fez. Lembre-se do passado. Segundo, não se envaideça. Não foi você que fez, foi Deus. Lembra do texto, quando chegares em Israel, na Palestina, e for construir a tua casa, nunca digas: foi a força do meu braço que fez essa casa, porque é Deus que deu a força para o teu braço. Terceiro, mantenha a coragem. Não se amedronte diante de nada. Quarto, mantenha a fé. O melhor sinônimo de fé é confiança. Fé em Deus, confiança em Deus. Quinto, siga a palavra do Senhor. Sexto, cuide bem da sua família. Quer o esboço de um bom sermão? O sermão de Josué. Não se esqueça do que Deus fez, não se envaideça, não perca a coragem, não perca a fé. Siga a palavra do Senhor e cuide bem da sua família. Um outro autor resumiu esse sermão em 3 itens. Primeiro, temer ao Senhor. Segundo, servir ao Senhor. Terceiro, escolher ao Senhor. Como resumo, fazer tudo isso junto com a sua família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O culto verdadeiro não começou às 9 horas. Parabéns, irmãos. Quando a primeira música tocou, eu olhei o relógio. 9 horas em ponto. Beleza, parabéns. Mas devo lhe dizer que o culto começou, foi hoje na sua casa. Quando você acordou. E as coisas que você fez. E as coisas que você disse para sua esposa e para os seus filhos. Uma decisão. O mandamento do Senhor de seguir ao Senhor não obriga que você opte por essa escolha. Deus coloca diante do homem o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho da vida, o caminho da morte. Deus ajuda a escolher o melhor caminho, mas não interfere na sua decisão final, nem vai livrar você das consequências da sua decisão. Uma vez, diante de Moisés, o povo disse assim: volta lá, Moisés, nós não queremos ficar perto de Deus não, que tem raio e trovão. E Deus, às vezes, para quem vive uma vida de pecado consciente, como todos nós, às vezes a gente tem medo até de chegar perto, né? Israel teve medo, falou: Moisés, vai lá você. Fala para o Senhor assim: tudo que o Senhor disser nós faremos. Vai lá e acalma. E Moisés foi e falou para Deus. O povo falou que tudo que o Senhor disser, ele fará. E Deus falou assim para Moisés: eu ouvi. Pensa que eu não ouvi, tem que me contar agora o que o povo fala. E Deus disse assim: quem dera que eles tivessem um coração capaz de cumprir o que eles prometem. Deus conhece a nossa fraqueza, nossa fragilidade. Você sabe qual é o seu dever. Você comete pecados e eu também tantos. Nós precisamos sempre do perdão de Deus. Contudo, quando os pais deixam de praticar e de ensinar os filhos, estes filhos logo deixam de andar nos caminhos do Senhor. Você vai dizer: eu fui fiel a vida toda, meu filho saiu do caminho da fé. Você não é culpado. O livre-arbítrio Deus deu para todos.
Você não é culpado da escolha do seu filho, mas eu posso lhe garantir, ele não vai esquecer o que você ensinou a ele. E num momento de dor, de luta, o filho lembra do pai, lembra da mãe, ainda que tenham morrido. Já se viu numa situação de aperto, no trânsito? Eu fiz teologia aqui no antigo IAE, mas eu era portuário, eu fui conferente de carga e descarga no Porto de Santos. E eu tinha um carrinho, e eu subia de manhã e trabalhava à noite no cais. E eu me lembro de quando não havia imigrantes ainda, descendo, entrei num daqueles túneis da serra, e as luzes estavam apagadas, e o meu Fusquinha WG 2083, puxei o botão com medo, e o botão veio na mão e a luz não acendeu. E a parede passando aqui do lado, e eu dizia o quê? Minha mãe, meu Deus, minha mãe. Até que apareceu a boca do túnel, eu saí. Qualquer momento da vida, um filho pode ter se desviado do caminho, mas a lembrança da tua fidelidade ele não consegue apagar do coração. Manassés, depois daquela história triste por um lado, feliz por outra, quando ele se lembrou de Deus, na história de Manassés, leia lá, ele diz assim, lembrou do Deus do seu pai. Gente do céu, quando o teu filho pensar em Deus, poder dizer, o Deus do meu pai. Hoje tive uma alegria com uma aqui, que veio falar do pai dela, de quem eu fui pastor. O velho Tasso, lá de Ribeirão Preto. Oh, o Deus do meu pai, o Deus da minha mãe. Minha mãe declamava longas poesias na igreja. E quando ela esquecia um pedaço, ela inventava uma coisa. Ela me deu gosto pela poesia. Eu falei, mãe, aquele pedaço lá não estava certo, não. Ela falou, não, o povo não sabe, a gente também não vou parar lá no meio. Eu esqueci. E tocava em frente, né? Minha mãe é uma das pessoas mais fiéis, mais alegres que eu conheci. Me ensinou os caminhos do Senhor. Meu pai não era adventista, mas um homem fiel, honesto, trabalhador, leal. E eu tenho certeza que vou encontrar com meu pai no céu. Não deixe de ser fiel. Teu filho vai receber da tua influência. Josué tinha sido fiel toda a vida. Todo mundo sabia e sua família sabia. Quer saber se um homem é nascido do Espírito Santo? Isso é de um outro autor, não é meu. Eu leio tanto, depois não sei de onde que eu li, mas eu anoto. Quer saber se um homem é nascido do Espírito Santo? Pergunte para a mulher dele e para os filhos dele. Porque aqui na igreja é fácil. Ontem eu esqueci de trazer gravata, peguei uma gravata do meu filho, até não ficou tão ruim. Mas de paletó, gravata, perfuminho francês, é fácil até a gente parecer cristão. Pergunta para a mulher, pergunta para os filhos. Quer saber de uma coisa? Não pergunta não. Você não tem que ficar metendo o bedelho na vida dos outros. Mas ela sabe, e os filhos sabem, se ele é um homem nascido de novo. E ele, Josué, resolveu permanecer fiel até o fim. E em seu último apelo, na sua última decisão, que era também a primeira, ele escolheu por si e escolheu pela sua casa. E é um excelente sinal quando o chefe da casa, o pai ou a mãe, conhece e pode anunciar para os outros quais são as prioridades escolhidas por sua família. Oh, Deus do céu! Eu tenho 3 filhos, um foi pastor aqui. Meus 3 filhos, como dizia o pastor Ronaldo de Oliveira, que também foi pastor aqui, o Ronaldo dizia que os filhos dele eram como anjinhos. A gente chegava em casa, está um voando para um lado, outro voando para o outro. Os meus eram desse tipo também. Mas eu trabalhava com o Lamarques e trabalhávamos com o Weber Mascarenhas, que ainda vive por aqui. Eu queria muito rever o Weber Mascarenhas. Motoqueiro bom, e eu também. Bom, eu motoqueiro, bom era ele. O Weber foi chamado para trabalhar na União do Congo Belga. E uns meses depois eu recebi um chamado para trabalhar nos Estados Unidos. Eu já tinha ido aos Estados Unidos várias vezes. Minha esposa só uma, os filhos nunca. E eu reuni meus filhos e falei, os 3. Falei, o pai tem um chamado.
e eu só vou aceitar se vocês aceitarem. É, pai? Para o quê? Falei, para ser pastor de igreja. Eu era o presidente da associação. Eu nunca rejeitei um chamado, viu, irmão? Graças a Deus. 43 anos, nunca rejeitei um chamado. Fui para onde Deus me mandou e voltei quando me mandou voltar. E os filhos disseram, mas é para onde, pai? Eu falei, sabe o tio Weber que está lá na África? É para a África. A Laurinha, mais nova, foi aluna da esposa do Lamarques. Ela disse assim, mas vai ter comida para a gente comer lá? Olha a ideia. Eu falei, vai ter comida, filho. Vocês podem decidir. O que vocês disserem para o pai. Pai vai ou pai fica, nós vamos, é para a África. Aí eles conversaram, os três, decidiram, pai, nós vamos embora. Eu disse, então agora eu vou dizer a verdade, não é para a África, é para os Estados Unidos da América do Norte. Ah, pai está brincando. Eu, não, é verdade, tem uma proposta e nós vamos ser pastor lá. E fomos. Dia 24 de setembro de 2011, 2 semanas depois do atentado nas Torres Gêmeas. O avião vazio, ninguém queria ir para a América, os filhos dormindo assim, nos bancos. Eu só fui porque meus filhos aceitavam ir para a África. Aí você pode ir para qualquer lugar. Não fique escolhendo muito. A família de Josué sabia. Ele fazia o que Deus mandava. Ele não esperava para sondar a opinião pública. Nem ele, nem Moisés, sabe, né? Imagina Moisés na beira do Mar Vermelho, vai, não vai? Faz uma pesquisa do Gallup aí, ou do antigo Ibope, para ver se vai. Estavam lá até o exército ter pego a todos. Josué não esperou para sondar a opinião de tendências populares. Ele claramente afirmou sua intenção familiar de servir ao Senhor. E ainda disse, se vocês não quiserem, tudo bem, fico sozinho. Mas há uma verdade que diz, ninguém fica sozinho quando está do lado de Deus. E eu ouvi uma frase uma vez, num desses... Antigamente a gente lia texto para oferta, agora tem as imagens, é mais bonito, mais fácil. Mas uma das frases, eu não sei quem é o autor, dizia assim, quando nada mais nos resta a não ser Deus, então percebemos, Deus é suficiente. Bonita frase, né? Marcou minha vida. Há momentos na vida em que você chega a pensar que nada mais resta a não ser Deus. Deus é suficiente. E ele disse, não me importa o que vocês vão fazer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uma fala, num momento como esse, se caracteriza por uma suprema sinceridade. Se você acha que vai morrer amanhã, você já não mente hoje. Se está no fim, agora você abre a boca e fala tudo aquilo de que seu coração está cheio. E a última mensagem do velho líder, supremamente sincera, a última mensagem de um velho líder que vai morrer, atrai a atenção de todo o povo. Com a força destas circunstâncias, ele seleciona sua mais urgente exortação, a questão mais importante da vida. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quer olhar um pouquinho mais? O verbo está no tempo futuro e ele vai morrer daqui uns dias. Ora, quem vai morrer daqui uns dias, diz assim, eu sirvo ao Senhor, eu servi ao Senhor. Ele diz, não, é no futuro. Não importa quanto tempo eu tenha de vida, eu vou servir ao Senhor, disse Josué. E ele não disse só isso, ele disse, eu e a minha casa. A casa não é só os filhos. A casa eram os netos, os bisnetos. Ele era velho, tinha 110 anos aqui. E a Bíblia não diz nem o nome da mulher dele aqui, nem o nome dos filhos. Ele podia falar por eles. E ele disse, eu e todos eles serviremos ao Senhor. Não importa quanto tempo, não importa quantos somos. E a decisão de um líder produz decisão na cabeça dos liderados. Capítulo 24, mesmo capítulo, verso 31, resume a vida de Josué e a vida de Israel.
capítulo 24, verso 31, diz assim: Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Sabe qual é o melhor resumo da vida dele? É que enquanto ele viveu, Israel serviu ao Senhor. Livro Orientação da Criança, página 550. Se já deu tempo de eu terminar, eu até corto, mas eu queria ler o texto. Orientação da Criança, página 550. Obrigado, filha. Ellen White tem como subtítulo esse parágrafo o texto Por que há fraqueza na igreja? E eu vou lhe dizer uma coisa, essa é uma questão que todos nós nos preocupamos. Todos nós nos preocupamos. Por que tem fraqueza na igreja? E, além de preocupar, quase que todos nós temos a solução para o problema. Ah, se fosse assim, daria certo. O outro vem, não, se fosse de outro jeito. Eu tive um dentista. Eu fui pastor em tantos lugares que não adianta você procurar que não vai achar qual foi o dentista. Eu ia nele e ele me tratava muito bem, um excelente profissional. Mas na comissão da igreja, ele me dizia como é que devia dirigir a igreja. E um dia eu criei coragem. Falei para ele, quando eu me sento na tua cadeira e abro a boca, tu fica ali mexendo, falando comigo e eu, eu não posso falar nada. Agora eu estou fazendo o meu trabalho, tu podia ficar quieto também e me deixar trabalhar. Por que há fraqueza na igreja? Esse dentista, além de excelente profissional e cristão, é um grande amigo meu. E Ellen White responde por que há fraqueza na igreja. Ela diz assim: muitos parecem pensar que a decadência na igreja, o crescente amor aos prazeres, resultam da falta do trabalho pastoral. Opa, achamos o remédio. O culpado dos problemas na igreja é o pastor. Marcos Lamarques, nome bonito. Está aqui. Muitos parecem pensar que a decadência na igreja, o crescente amor aos prazeres, resultam da falta do trabalho pastoral. E ela continua: verdadeiramente a igreja deve ser provida de guias e pastores fiéis. Devem os ministros trabalhar fervorosamente pelos jovens que não se entregaram a Cristo, como também por outros que, ainda que seus nomes estejam no rol da igreja, já são irreligiosos e destituídos de Cristo. Mas os ministros podem fazer seu trabalho com fidelidade e bem feito, e ainda isso pouco adiantará se os pais negligenciarem sua obra. Eita, Ellen White, hein? Nossa, mãe, você pode ter o melhor pastor. Marcos Lamarques é um dos melhores pastores. Você podia ter o Bulhon, podia ter o Mark Finley, e ele podia fazer um bom trabalho. Mas se os pais não fizerem sua obra, diz Ellen White, isso de pouco adiantará. É devido à falta de cristianismo no lar que há falta de poder na igreja. Ai, meu Deus, eu tenho Twitter e eu gosto de twittar frases. Se algum me segue aí, já viu. Essa aqui eu vou pôr hoje, já devia ter posto antes. É devido à falta de cristianismo no lar que há falta de poder na igreja. A menos que os pais assumam seu trabalho como devem, será difícil levar a juventude a sentir o seu dever. Se a religião reinar no lar, será levada para a igreja. Aleluia, amém, que maravilha. Se a religião reinar no lar, será levada para a igreja. Os pais que fazem sua obra para Deus são um poder para o bem. Amém. Deus te abençoe, pai, mãe. Deus te recompense. Hoje vimos dedicação de criança aqui. Ao reprimirem e animarem os filhos, criando-os na doutrina e na admoestação do Senhor, são uma bênção para a vizinhança onde moram. E a igreja é fortalecida pelo seu fiel trabalho. Amém, amém. Irmãos queridos, cuidem bem dessas crianças. Cuidem bem dessas crianças. Meninos e meninas da igreja. Dá um tempinho que eu já vou acabar.
Coitadinho, coitado desse povo, eles sofrem comigo. Depois eu quero ser convidado de volta, acho que nunca mais, né? Eu fui diretor do IASP, e quem estudou no IASP antigo vai lembrar que havia uma frase no prédio velho da administração, e a frase na parede dizia assim: um dia você vai dizer, eu quero silêncio nessa casa, e haverá silêncio nessa casa. Um dia você vai dizer, eu quero as coisas no lugar, e as coisas estarão no lugar. Um dia você vai dizer, eu não quero barulho nessa casa. Um dia você vai dizer, eu não quero gente chegando atrasado aqui em casa. E não vai ter ninguém chegando atrasado em casa. E a frase terminava dizendo, porque eles já se foram. E você vai dizer, eu quero meus filhos de volta. E talvez não voltem mais. Criança correu na igreja e lá vem bronca. Criança corre mesmo. Tenha paciência. Criança chorou alto no meio do sermão. Tenha paciência. Porque um dia a gente pode ter uma igreja bem silenciosa, onde não tem mais criança. Uma igreja onde as coisas estão tudo no lugar, que ninguém mais pega. Uma igreja onde ninguém chega atrasado, porque ninguém mais vem. E nós vamos dizer, eu quero meus filhos de volta. E alguns talvez não voltem mais. Nosso Senhor Jesus confirmou em várias instâncias a solicitude pela vida familiar ao longo de sua própria vida. Jesus viveu num lar e foi obediente. Realizou seu primeiro milagre numa festa de casamento. Curou o servo do centurião. Levantou a filha de Jairo. Curou a sogra de Pedro. Esse momento aqui já deu tanta piada, né? Por que Jesus curou a sogra de Pedro? Por que Pedro negou Jesus? Se uma coisa estava relacionada com a outra. Não tem nada na inspiração que diga isso, é pura piada. Há uma coisa segura, que você pode ler os 4 evangelhos. É que antes da cura da sogra, não há relato de Pedro pedindo para Jesus curar. E depois da cura da sogra, não há relato de Pedro agradecendo pela cura. Isso é bíblico. Ressuscitou o filho único da viúva, devolveu os gadarenos libertos dos demônios para viver com sua família. Tirou os leprosos curados do isolamento e os devolveu à sua casa. Partilhou a hospitalidade do teto e da mesa de Lázaro e suas irmãs. E suas últimas palavras na cruz incluíram uma terna e tocante declaração de amor e cuidado por sua mãe. Diferente dos nossos irmãos católicos, nós acreditamos que Maria descansa o sono da morte. E quando você chegar no céu, vai procurar ver aquilo que você quer ver. Alguns chegam a marcar encontro debaixo da árvore da vida no primeiro sábado, às 3 da tarde. Eu não vou lá, que ele vai dar um congestionamento de gente. Mas como eu gostaria de ver Jesus encontrando Maria. Já pensou? Aquela imensa multidão de remidos diante do trono e Jesus buscando encontrar aquela que cuidou dele na infância. Finalmente, ele prometeu aos seus seguidores um lugar na casa do seu Pai. A Bíblia está cheia de família. Família é um valor eterno, estabelecido e instituído por Deus. É para ter família. Digam o que quiserem dizer. Josué disse, façam o que vocês quiserem. Eu e minha casa, não. Outros podem falar mal de família. Outros podem dizer que há sistemas melhores. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Amém e amém. Agora acabou, finalmente.
Vamos nos colocar em pé e louvar a Deus mais uma vez? Maranata. Amém. Vamos de novo? Maranata. Amém. Só um minutinho. Tivemos um probleminha técnico. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Amém. Nós vamos orar agora. E o pastor me disse que chegou um pedido de alguém que está nos assistindo, a Rebeca. O pai dela, José Araújo de Oliveira, está sendo submetido a uma intervenção cirúrgica agora. E pede as orações de todos. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, nós te damos graças por podermos relembrar histórias tão marcantes do antigo passado do povo de Deus. Muito obrigado porque, como diz Paulo, essas coisas estão escritas para ensinamento nosso, para nós, a quem já são chegados os fins dos tempos. Ajuda, Pai, para que a lembrança da fidelidade das famílias unidas possa produzir na gente os mesmos frutos de fidelidade, de felicidade, de família unida diante do Senhor. O nosso desejo, Pai, é junto com todos os nossos, servirmos ao Senhor até o fim da nossa vida. Somos fracos, pecadores, reconhecemos nossa fragilidade e a necessidade que temos da ajuda do Teu poder. Contudo, nos jogamos nas Tuas mãos e Te pedimos que faça por nós o que não somos capazes de fazer, mas que o Senhor fez tantas vezes na vida de tantas pessoas fiéis. Ajuda-nos a sermos felizes e fiéis. Se houver alguém mais enfermo entre nós, que a Tua mão repreenda a enfermidade. E o Senhor José, que receba o Teu cuidado nessa hora. Também, se houver tristeza, que o Senhor devolva alegria. Se houver ansiedade, que o Senhor dê o alívio. Enfim, nossa esperança está todo no Senhor. Os nossos olhos se levantam buscando o socorro do Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra. Nós queremos viver a sombra do Onipotente no esconderijo do Altíssimo. Realiza em nós a Tua vontade, que é também nossa melhor intenção. Nós pedimos por Jesus. Amém.